Bem-vindos ao podcast Caos Planejado, seu programa sobre cidades. Eu sou Antônio Ling e hoje converso com Roger Campos sobre as dinâmicas do mercado imobiliário. De São Paulo, Roger é graduado, mestre e doutor em economia. Fez o doutorado na FEA-USP, um período sanduíche na University of Illinois at Urbana-Champaign, nos Estados Unidos. Ele é fundador e consultor da RBA Consultoria Econômica, atua também como pesquisador líder e professor no Núcleo de Habitação, Real Estate e Regulação do INSPER e também como pesquisador associado do Núcleo de Economia Regional e Urbana da USP. Teve experiência em construtoras, startups do mercado imobiliário e no setor público, onde ocupou posições que vão de estagiário a diretor de estratégia e assessor de desenvolvimento urbano. Também estão presentes durante a nossa gravação apoiadores do Caos Planejado, que têm a oportunidade de fazer perguntas durante a nossa conversa. Quer participar do nosso grupo de WhatsApp e ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro? Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro. Tudo bom, Roger? Seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast. E um assunto que eu gosto de começar algumas nossas conversas é para entender um pouco da tua trajetória, já que muitas disciplinas chegam no assunto cidades, né? E a gente já teve alguns economistas aqui no podcast, no programa, né, no podcast, assim como pessoas de várias outras disciplinas. Então fala um pouco como é que, né, tu descobriu esse assunto da economia urbana, o que te fascina, né, e como tu chegou nesse teu tema de pesquisa atual. Oi, Antônio, obrigado primeiramente pelo convite, é uma honra estar aqui com vocês. Minha trajetória em economia urbana, ela se dá a partir de um estágio em uma grande construtora do país. Comecei trabalhando com inteligência de mercado. Quando eu era criança, eu tinha um interesse muito grande por engenharia civil. E, enfim, vou estudando e tal, me decepcionei um pouco com a física, e aí minha segunda opção era economia, porque tinha um baita interesse em saber por que, se o problema da pobreza era as pessoas não terem dinheiro, por que a gente não imprime dinheiro, né? Então, um baita adolescente super ingênuo. E quando eu vou fazer estágio na construtora, eu me deparo, então, juntando essas duas coisas, a engenharia com a economia, com as duas coisas que eu mais gostava de fazer, e começo, então, a fazer estudos de inteligência de mercado para São Paulo, o maior mercado do país, lançamentos, etc., acompanhamento de preços desses produtos, enfim, desenvolvimento de bairros, etc., e termina o estágio, eu vou fazer mestrado. Dentro do mestrado, eu me deparo com uma disciplina chamada econometria espacial, que nada mais é estudar o espaço. A gente coloca o espaço dentro dos modelos e, a partir daí, a gente casa essas duas coisas, porque não tem como falar de mercado imobiliário sem falar de espaço, sem falar de território, sem falar dessas coisas. Então, começo minha trajetória estudando preços de ativos imobiliários residenciais e comerciais também. E, para minha surpresa, no meu primeiro congresso, eu recebo um prêmio de melhor artigo do Brasil em economia urbana, e aí isso vai me estimulando cada vez mais. E, enfim, e aí fui minha trajetória no doutorado na USP, estudo ainda habitação popular, estudo economias de aglomeração, como os empregos estão distribuídos dentro das cidades. E, enfim, recebo convite para ir para ser economista sênior em empresas de mercado imobiliário, diretor de estratégia também no mercado imobiliário, até hoje enfim, ter uma empresa de consultoria em economia urbana e sou pesquisador líder no INSPER em habitação, real estate e regulação. Muito legal essa trajetória e vários assuntos para a gente explorar aqui no programa, né? Quando eu estava dando uma olhada, enfim, nos artigos que tu publicou, na tua experiência profissional, né? Eu vi que boa parte do foco é justamente nisso que tu falou, da distribuição de empregos
ou concentração de empregos na cidade, né? Fala um pouco para a gente qual que é a relação disso com o mercado imobiliário, com preços de imóveis, né? Que acho que isso não é, acho que não é top of mind, né? Não é assim óbvio para a maioria das pessoas e seria legal ouvir uma explicação de um especialista. Legal. A aglomeração é um tema super relevante, né? Porque quando a gente começa a estudar economia urbana, o que faz as pessoas estarem juntas é o ganho que se deriva de estarem aglomerados, né? Enfim, a despeito também de ter custos de estarmos aglomerados, né? Quando estamos aglomerados, temos trânsito, enfim, aumenta a incidência de crime em alguns lugares. A pandemia esteve aí para mostrar para a gente que a aglomeração não era boa, mas aquilo era simplesmente uma coisa momentânea. Obviamente, voltamos todos a estar aglomerados de novo. E um grande tema de aglomeração é esses retornos maiores, né? Então, o que eu estudo é quais são os retornos de eu estar aglomerado. E esses empregos eles vão nascendo geralmente nas bordas de onde já tinham outros empregos. Então, quando a gente começa a ver a mancha de distribuição de empregos no território, não nasce um emprego muito descolado de onde já foi o centro da cidade, né? Então, se a gente olhar aqui para São Paulo, a gente tem a Praça da Sé, que é o centro antigo, a gente vai migrando para Paulista, da Paulista vai descendo a Rebouças, da Rebouças encontra a Faria Lima, e aí na Faria Lima vem se direcionando para a zona sul da cidade. Então, o vetor de crescimento, ele se dá de forma contígua, certo? E a grande pergunta aqui é, como que isso, então, impacta o mercado imobiliário? Uma das explicações para isso aqui é a gente pensar no deslocamento pendular, casa-trabalho, certo? E aqui também a gente tem uma disputa pelo uso do solo também, porque esse uso do solo é tanto para moradia quanto para emprego. Então, por óbvio, essa terra já tende a ser muito mais cara. E aí essas pessoas que moram nesse lugar, ou que essas construtoras que buscam construir nesse lugar, quem quiser morar ali precisa desembolsar mais dinheiro. Então, a gente tem uma relação direta aqui nesse acesso ao mercado de trabalho. Então, quanto mais próximo a essa moradia ao mercado de trabalho, os vetores de preços dessa cidade, os preços desses imóveis residenciais, eles tendem a ser mais caros, e quanto mais distante você vai ficando desses centros de emprego, os preços dos imóveis tendem a ser mais baratos, tá? Então, essa é uma relação muito direta entre formações de centralidades e mercado imobiliário. Muito legal. E a partir daí eu vou começar com as provocações. Aí tá, eu acho que e aí evidentemente tentando trazer algumas pautas que muitos nossos leitores e ouvintes, né, questionam e levantam no nosso trabalho e a visão sobre cidades. Bom, se os locais mais próximos aos centros de empregos, né, são, digamos, tem uma relação com atratividade imobiliária, por que nós temos, por exemplo, centros históricos, né, desvalorizados, né, que, assim, via de regra, são lugares muito bem conectados a empregos, né, ou que às vezes, inclusive, concentram empregos eles próprios, né. Né, qual é, digamos assim, a teoria econômica por trás desse efeito? Ótima pergunta. Tem algumas teorias econômicas para isso. Tem um artigo que eu gosto muito, que é por que os ricos americanos moram no subúrbio, enquanto os ricos franceses ou parisienses moram no centro, né? Então, tem uma discussão aqui por amenidades, certo? Então, as amenidades fazem os americanos saírem do centro, porque aquelas amenidades não são a que eles estão interessados, né? Então, a gente tem uma saída... Escolas de qualidade, muitas vezes, né? Ou qualidade de parques, enfim. Exatamente, e até mesmo um certo distanciamento desse local com muito movimento, tá? Em detrimento, quando você olha para Paris, você tem ali muitas amenidades que dentro do círculo parisiense. Quando a gente olha para o Brasil, uma das coisas que vai acontecer aqui é a questão de segurança, é uma desamenidade ali que pode sobrepor essa busca por morar nesse lugar, tá?
Então, as pessoas preferem incorrer num custo de deslocamento casa-trabalho, tá? Mas não ficar naquele lugar. E quando a gente olha que esses centros urbanos, esses centros históricos, na verdade, eles não têm uma dimensão tão grande, o mercado imobiliário começa a construir nas bordas desse centro histórico. Então, as pessoas migram para Paulista, que é um novo centro, certo? E que é muito próximo ao centro da Praça da Sé, em São Paulo, tá? Higienópolis é outro bairro de altíssimo padrão e que é muito próximo ao centro. Então, o centro se esvazia por uma busca, muitas vezes, da própria inovação da cidade, de próprios bens e serviços ofertados fora daquele lugar, que vão atraindo, e o próprio emprego vai em busca de outros lugares, e essas pessoas, muitas vezes, vão para esse lugar. Então, existe uma relação também entre skill e a localização do mercado de trabalho, tá? Eu escrevi sobre isso em algum momento e eu tenho um artigo científico sobre isso, onde eu discuto que se você quer trabalhar na Faria Lima, os skills que se buscam são esses, não são skills motores, por exemplo, são skills geralmente intelectuais e de algumas profissões específicas. Então, a concentração de emprego também, ela seleciona que tipo de trabalhador vai estar naquele lugar. E muitas vezes o tipo de trabalhador que vai estar naquele lugar, ele vai se direcionar para um lugar também mais próximo para ele. Então, existe aqui um efeito de concorrência e de complementariedade que deriva do mercado de trabalho. Então, uma concorrência pelo espaço que ele vai alocar. Então, as pessoas que estão trabalhando, por exemplo, no Centro Financeiro de São Paulo ou no Rio de Janeiro, provavelmente eles querem essas casas mais próximas ali. Então, você tem um esvaziamento de lá. E aí, quando a gente olha para que tipo de emprego está sendo ofertado, por exemplo, nesses centros, não relativamente aos centros novos, eles vão ter rendimentos médios menores, tá? Então, recentemente eu também calculei o affordability das pessoas em lugares específicos da cidade. Então, tem lugares, por exemplo, a Faria Lima, as pessoas precisam de muito mais salário, uma renda média ali para comprar um imóvel de R$ 40 mil, tá? Então, é lógico que aquele lugar atrai esse tipo de população. Na outra, ela esvazia esse lugar, as pessoas que estavam ali, elas vão para outro e preferem se movimentar dentro da cidade, você vai gerando um vazio de residências, ainda assim com algum emprego lá dentro, muitas vezes emprego de funcionário público, que também, a depender de qual tipo de atividade está sendo desenvolvida, é uma renda baixa e você ainda tem que conviver com algumas outras desamenidades, como crime, etc., dentro desse lugar, e isso afasta as pessoas. Aliado, muitas vezes, às próprias prioridades do planejamento, né? Assim, falta de zeladoria nas regiões centrais, né? Os imóveis ociosos, tanto do poder público quanto do setor privado, né? Acho que acaba sendo uma junção de vários fatores, né? Exatamente, eu acho que não tem como a gente buscar explicação apenas na teoria econômica, tá? A gente tem outros fatores aqui que são super relevantes, como o próprio desenho da política pública, o que ela está priorizando e o que ela faz com a cidade, e entender que a construção de um ativo desse tipo, hoje dentro da cidade, eu estou construindo a minha cidade do futuro. Então, a cidade do futuro ela já foi construída hoje e ela vai continuar sendo construída. Então, a partir disso, que cidade eu vou ter no médio prazo, né? E essa cidade que eu vou ter no médio prazo são decisões tomadas hoje no presente. Então, a política pública ela tem que ser bem desenhada, as regulações elas também têm que ser bem desenhadas, os estímulos que você quer criar ou que você quer retirar, para que a cidade, então, ela tenha exatamente a cara da demanda da população que ali vive, certo? Então, tem todo esse componente aqui, são várias dimensões que a gente toca e que eu acho que o economista, hoje, ele faz muito pouco, que talvez seja essa conversa com quem faz urbanismo, essa conversa mais próxima do desenho da política pública focada ao urbano, né? Então, eu como economista,
eu sinto que as próprias faculdades de economia, elas formam poucos especialistas em economia urbana, né? Então, E aí também, parte disso resulta dos ambientes macroeconômicos que a gente vive no Brasil, que vão atraindo sempre os economistas a estudarem questões de ajuste fiscal, Uhum. inflação, etc., coisa que a gente não supera nunca. E aí atrai muito essa nova leva que vai chegando, e poucos estão focados exatamente em estudar a cidade, os instrumentos que estão fomentando a cidade ou não estão fomentando a cidade, do ponto de vista do economista. Uhum, uhum. Não, é por aí que eu ouço também, e vale o inverso para arquitetura e urbanismo, né? Enfim, na relação da arquitetura e urbanismo com a economia. Tu falou uma coisa interessante, né? Que os empregos, enfim, eles partem de uma região, vou chamar aqui de central, né? Que nem sempre, digamos assim, é um centro geográfico, mas, né, central em termos de concentração de empregos, e vão se expandindo gradualmente nas suas adjacências, né? É que há mais de, sei lá, 100 anos, desde que se iniciaram as teorias de urbanismo, né, até desde a Cidade Jardim, até o primeiro plano diretor de São Paulo, até as discussões atuais sobre, né, se a gente pegar as eleições municipais que tiveram agora, praticamente todos, né, ou muitas vozes no urbanismo defendem a descentralização dos empregos. Já deve ter ouvido essa narrativa, né? Bom, a gente precisa, a gente tem muita concentração de empregos, então a gente precisa levar os empregos para a periferia. E o objetivo dos planos diretores eles muitas vezes buscam isso, né? E o próprio Guilherme Boulos, né, defendia isso como uma política pública, no caso dele, através de incentivos fiscais. Bom, né? Bom, pegar um bairro na periferia, vou reduzir ali, sei lá, ISS, IPTU, alguma coisa do gênero, para incentivar empresas a se localizarem nesses lugares. Qual que é a percepção de um economista que estuda concentração de empregos sobre essa estratégia ou sobre esse desejo? Eu acho que aqui a gente tem uma grande questão que a gente precisa combinar com o empresário também, né? Então, você pode gerar um instrumento e esse instrumento não atrair ninguém, tá? Por quê? Novamente, existem ganhos que derivam da aglomeração. Existem retornos à escala de produção, existem retornos que derivam da especialização de determinado lugar. Então, não é à toa, por exemplo, que a Oscar Freire, aqui em São Paulo, concentra todas as lojas de luxo. Tá? Não é à toa que a Faria Lima concentra o mercado financeiro. Não é à toa que a 25 de março concentra o mercado popular. Existem aqui retornos que derivam da concentração. Quando você me propõe uma estrutura de dispersão desse emprego, você começa a perder ganhos que derivam, inclusive, de mercado potencial, certo? Eu vou tendo pequenas empresas espalhadas em determinados lugares, que os ganhos que vão derivar do contato, de você almoçar num restaurante, você ter informação, né? E aqui um pouco de Jane Jacobs, do conhecimento estar solto pelo ar e como a gente se apropria desse conhecimento. Então, é preciso a gente pensar que existem empresas, existem firmas que essa posição desconexa dentro do território, ela pode ser prejudicial à própria sobrevivência desse lugar. Então, você gerar um centro que ele não é um centro conectado exatamente à economia daquele local, isso você pode fadar esse centro a ele sobreviver enquanto durar esse incentivo. Depois que não durar esse incentivo, não vai fazer mais. E existe uma outra coisa, que não é só o mercado potencial de demanda, mas o próprio mercado potencial de oferta de mão de obra, certo? Então, no lugar que está o centro financeiro dessa cidade, que é num centro que dá quase no centro geográfico da cidade de São Paulo, para quem conhece São Paulo, você consegue atrair uma massa de oferta de profissionais exatamente com as skills que ele precisa. Se eu coloco esse cara essa empresa numa ponta, a outra numa outra ponta, você divide esse mercado potencial, você vai precisar de infraestrutura para levar essas pessoas a esses lugares, não necessariamente você tem um melhor pool de oferta de skills específicas, certo?
E quando você também tem skills específicas muito distintas, você perde também com os ganhos que derivam das próprias interações dessas pessoas. Então, há de se pensar muito quando se fala que a gente vai descentralizar os empregos, porque nem todos os empregos são descentralizados. E a gente existem, sim, alguns pequenos lugares de emprego dentro de alguns bairros, mas são varejo, são lojinhas de R$ 1, são um café, etc., mas ele não é um centro que, de fato, tem essa pujança que vai ser capaz também de alocar toda a mão de obra que está naquele lugar. E a gente precisa pensar também que a oferta de mão de obra nas periferias, elas têm menos anos de estudos, geralmente, elas têm menos escolaridade. Então, que tipo de empresa você vai levar para lá? É geralmente um tipo de empresa que também vai ter baixa produtividade. E aí, uma outra preocupação que a gente tem que ter aqui também. Se essas empresas estão indo para esses lugares, a gente vai ter uma concorrência de uso pela terra, entre famílias e entre empresas. Essa concorrência de uso da terra, isso pode sim também pressionar o preço da terra para cima. E essas pessoas que vão estar nesse lugar, elas não vão ter renda suficiente também para continuar morando nesse lugar. Então, a gente tem que pensar também em que tipo de efeito reverso que a gente vai trazer para o próprio território que você quer levar essas empresas, porque no final do dia o local que eu construo uma empresa, eu não vou construir uma casa. Eu vou ter que ter ali um incentivo a produzir prédios, etc., ganhar em densidade, que muitas vezes não vai ser possível. E esses empregos, que geralmente vão estar na região periférica, eles vão remunerar baixo. Então, isso acontece, por exemplo, quando você calcula o affordability para bairros que são de alto padrão, mas o tipo de emprego é um emprego mais precarizado, é um emprego de porteiro, é um emprego de empregada doméstica, é um emprego de garçom. A affordability dessas pessoas nesses locais é muito menores ainda por conta da precariedade do emprego. Então, é de se pensar nesses efeitos reversos. Às vezes, a gente só está pensando que a gente vai espraiar o emprego dentro da cidade, que as pessoas vão reduzir o deslocamento casa-trabalho, mas ninguém está pensando na valorização da terra nesses locais e o que vai acontecer com essas pessoas que não vão conseguir mais pagar aluguel nesse local também, né? Então, eu olho um pouco com bastante cuidado essa descentralização para entender se, de fato, essa descentralização ela é economicamente eficaz ou ela é simplesmente uma estrutura de uma ideia que se quer simplesmente resolver um problema de transporte, mas vão causar outros problemas. Pois é, porque sempre que eu ouço essa... Né, foi exatamente a tua primeira resposta, né? Bom, tem que combinar com o empresário, né? Porque, no fim do dia, é um empreendedor, um empresário que está definindo uma localização para que sua empresa consiga prosperar, né? Então, ele não escolhe aquele lugar por acaso. É exatamente esse ponto, né? E aí, acho que entra num segundo ponto, que é um tema recorrente aqui no Caos Planejado, né? Que, assim, concordando com essa visão cautelosa, ou da minha parte, assim, até cética do potencial de descentralizar empregos, né? Porque eu acho que tem coisas que podem ser melhoradas, né? Como, assim, reduzir as restrições à instalação de comércios e escritórios em alguns bairros, né, suburbanos ou periféricos. Eu acho que isso é importante, né, para não criar assim, um incentivo contrário, né, à criação de empregos nesses lugares. Mas então, por que não a gente permitir mais habitação onde tem emprego? Porque assim, isso é uma possibilidade que está, digamos assim, disponível, né? Mas esse caminho não é muito defendido, digamos assim, né? Assim, as pessoas não veem com bons olhos um adensamento, ou vou chamar aqui até de um hiperadensamento, de áreas consolidadas com infraestrutura e empregos, né? Qual que é a tua visão sobre isso, como economista, ou como assim, alguém que observa a opinião pública, né, em relação à política urbana? Quais seriam os cuidados ou desafios, né, a partir de uma política como essa? Eu defendo uma tese de que uma cidade curta ela é mais barata para o erário público do que uma cidade longa, tá? E o que eu quero dizer é uma cidade que ela é muito espraiada, você tem um custo
para manter essa cidade muito maior do que quando é uma cidade um pouco mais concentrada, porque se a gente tem desenvolvimentos, se o rural vai perdendo espaço para o urbano, certo? Ou ainda que não, mas o setor público tem que ir lá levar saúde, o setor público tem que ir lá levar segurança, o setor público tem que ir lá levar educação. Isso é um custo alto, e ainda a gente tem que ter uma infraestrutura que conecte essas pessoas ao mercado de trabalho, certo? E aí, ao invés de se pensar uma estrutura de que a gente traga essas pessoas para morar em pé, a gente traga, não, que existam incentivos para que as pessoas queiram migrar para esse lugar, me parece que quando se tem uma tentativa, essa tentativa ela começa a se perder na própria operacionalização desse negócio. Então, eu estou falando isso por quê? Porque a gente começa a olhar para os HIS, por exemplo. Então, quando você tem incentivo à produção de HIS em lugar que tem infraestrutura, a gente está querendo trazer essas pessoas para locais que tenham empregos. Quando a gente traz essas pessoas para esses locais, elas reduzem o seu deslocamento pendular, etc. E com um aluguel um pouco mais, com acesso a uma propriedade um pouco mais acessível. Quando a gente tem um decreto que altera o processo e permite que investidor compre HIS, você já tem um desincentivo, isso eu estou falando exatamente o que acontece em São Paulo, tá? Então, você retira a possibilidade daquela família que deveria comprar, que teria que ter acesso, né? E ela não tem mais acesso àquele imóvel, porque agora o investidor está indo comprar e ele vai, então, alugar esse imóvel para famílias que são de baixa renda irem para lá. A grande questão é que a gente não consegue, que não vai ter fiscalização para fazer, para olhar se de fato o aluguel é um aluguel social. E quando a gente faz o cálculo, fiz recentemente um cálculo de cabeça aqui para calcular o rental yield desse negócio, dá em torno de 8% ano, tá, de retorno de aluguel sobre o preço do imóvel comprado. O preço do aluguel versus o preço do imóvel, é isso? Exatamente. Multiplicado por 12 vezes 100, a gente tem ali 8% de rental yield, que se a gente for olhar para o mercado, para essas regiões centrais, ele é alto, tá? Ele está até um pouco acima da média. Então, existe até políticas que a gente tenta incentivar, mas na hora que ela operacionaliza e na hora que ela começa a rodar, se muda a regra no meio do jogo, certo? E aí você desincentiva a própria aglomeração e a própria densidade. Então, e aqui, eu acho que a gente pensa a cidade muito na realocação dessas pessoas, mas a gente precisa pensar a cidade também que, para acessar determinados lugares, há uma necessidade de ter acesso a rendas melhores também. Com salários baixos que a gente tem no Brasil, e é muito difícil você acessar lugares com infraestrutura também. Então, uma política que traga, de fato, que permita essas pessoas se realocarem para esses lugares e terem esses acessos, uma política que, de fato, tem um aluguel social, ela sim vai conseguir trazer essas pessoas dessas regiões, incentivarem, e quando não, é preciso pensar em transportes eficientes, entendeu? Porque mesmo que essas pessoas queiram morar onde elas moram hoje, por algum motivo, elas precisam se deslocar de forma mais eficiente do que ela se desloca hoje. Eu não posso pegar uma pessoa do extremo da Zona Sul em São Paulo para chegar no centro por exemplo, no centro histórico de São Paulo, gastando 2 horas e meia numa perna de ida, entendeu? Então, você tem uma perda de produtividade já tamanha no deslocamento. Então, muitas vezes a visão, ela está sempre na visão de alocação dessas pessoas e tudo mais, trazê-las para perto, isso é o melhor dos mundos. Mas dado que, como que eu desincentivo essas pessoas, como eu trago essas pessoas para cá, e o que eu faria também com aquele vazio que ficou lá. A gente não pode deixar de esquecer isso. Então, trabalhar com transporte que seja muito mais eficiente, que conecte essa pessoa a um centro de trabalho, que remunere bem e que ela consiga trazer esse recurso para o território que ela trabalha, e que aí ela incentive o comércio local, o varejo local, que ali está relacionado com a renda que aquele grupo gera, tanto internamente como externo, e volta, aí você tem um crescimento econômico que é muito mais sustentável, porque ele está conectado ao processo do capitalismo da cidade que ele está vivendo, e não é um centro que foi gerado a partir de uma ideia que pode deixar de seguir, que pode tirar incentivo em determinado momento e aquilo deixar de existir. Bem interessante.
Então, a gente tá falando sobre, enfim, como é que a gente gera essa aglomeração, mas que também permita, digamos assim, acessibilidade a uma ampla gama de pessoas, né? Assim, de estratos de renda, né? Que as pessoas, de fato, tenham habitação acessível, né? Nesses locais. E aí eu vou fazer outra provocação aqui, colocando assim meio como um contraponto, tá? Dois textos, né? Tem um artigo que eu encontrei seu falando sobre as vantagens da verticalização nas cidades, né? Comentando que a verticalização contribui para a criação de centros de emprego e áreas de desenvolvimento dentro das cidades. E um outro artigo do Lab Cidade, que já tem alguns anos, que basicamente faz uma análise da demografia da população que mora em edifícios recentemente construídos em áreas centrais, basicamente dizendo assim, olha, ok, a gente permitiu um adensamento, a gente tem novas construções nessas áreas, mas esses edifícios são habitados por uma população de alta renda, tá? E que, assim, basicamente a conclusão do artigo é de que não trouxe a acessibilidade devida. Como é que a gente reconcilia esses conceitos, né? Como é que a gente cria uma ponte, vai dizer assim, né, para entender esses efeitos que estão acontecendo concomitantemente? Boa, eu acho uma ótima provocação. E aqui eu insisto no enforcement da política, porque se a gente está falando de um desenho que a gente quer trazer determinado grupo de pessoas para cá, a gente tem que garantir a capacidade de pagamento das pessoas para cá. Se a gente olhar para o déficit habitacional no Brasil, por exemplo, medido pela João Pinheiro, a gente vai ter que em torno de 70% a 75% do déficit habitacional do Brasil deriva de ônus excessivo com aluguel. Tá? Então, o problema do déficit no Brasil não é falta de moradia per se. O problema do déficit habitacional no Brasil é um problema de renda, certo? É um problema de renda e a gente precisa, então, combater questões de produtividade, pensar em mercado de trabalho, etc. Porque, então, o que eu estou lendo, quando eu leio um dado como esse, eu falo, tá bom, se a gente tiver uma sociedade mais produtiva, se a gente tiver salários que, de fato, condigam com essa produtividade, a gente resolve uma parcela significativa do problema de déficit habitacional. Então, quando eu faço essas políticas de que eu permito, que eu dou incentivos para a produção em eixos de transporte, como é o caso do Plano Diretor de São Paulo, você gera incentivos para HIS, etc., mas aí você permite que o investidor vá lá e compre, você não tem uma estrutura de fiscalização de aposta. Quando essas pessoas vão lá, compram, produzem esses imóveis nesses eixos, em áreas que têm um preço da terra alta, etc., e aí você não pensa na capacidade de quem vai comprar, porque se a gente parar para pensar, um imóvel ele é muito caro. Um imóvel em São Paulo, por exemplo, de 23 metros quadrados, HIS, etc., ele está em torno de R$300 mil no primeiro andar, tá? Então, os R$300 mil, eu preciso, e eu vou olhar para uma renda média do brasileiro, que hoje está em torno, com os dados do CAGED, no mercado privado, R$3 mil, isso é muito difícil você ter acesso a crédito para comprar um ativo desse. Esse é o ativo mais caro, o produto mais caro que uma família vai ter para comprar na sua vida, e muitas vezes ele faz uma única transação em toda a sua vida, ele não compra outro. Então, assim, a gente precisa começar a olhar que não é somente a política para construir e o preço daquele imóvel vai estar dado ali, o subsídio que você dá, ainda assim, o affordability é muito baixo. A gente precisa discutir a capacidade de pagamento do brasileiro para morar. Então, será que a gente não precisa de uma outra política que talvez seja uma política de aluguel, ou uma política de aluguel com imóveis públicos, como faz Viena, por exemplo, em que os imóveis públicos eles balizam os preços dos imóveis no mercado privado para que a inflação setorial não seja tão acelerada acima do IPCA, entende? Então, acho que a gente precisa começar a olhar para uma outra
por uma outra ótica determinadas coisas, porque nem sempre produzir um imóvel, e às vezes até HS1, ou Minha Casa Minha Vida 1, faixa 1, você coloca essa pessoa que estava numa comunidade, dentro de um condomínio, que ela vai começar a ter custos com condomínio, com água, com luz, aquilo ali não acomoda dentro da renda que ela tem. Então, eu deixo a pessoa mais rica, porque ela vai ter riqueza, agora ela tem um estoque, ela tem um imóvel, mas ela não tem renda para manter a riqueza que ela tem. Então, você começa a perceber o descompasso, eu tiro essa pessoa de uma certa comodidade que ela tinha financeira ali dentro, embora não tenha comodidade arquitetônica, todas essas coisas, mora mal e tudo mais, mas eu coloco ela numa situação muito difícil para ela lidar com a renda que ela tem. E a partir daí, como que se mantém aquilo? A gente vai começar a construir favelas verticalizadas, sabe? Então, ainda assim, a pessoa ela não consegue fazer essa migração porque a gente tem um problema de renda muito baixo. Tenho duas perguntas de follow-up aí, né? Primeiro, assim, em relação ao aluguel social, eu também eu sou entusiasta da ideia, né? Até para, digamos assim, dar não necessariamente a propriedade de uma casa, mas assim, mas o acesso a uma casa, né? Ou uma moradia para as pessoas, mas que isso também pode inflacionar os preços, né? Se não tiver uma resposta adequada do lado da oferta, poderia inflacionar os preços pelo aumento da demanda, né? Assim, a gente tem mais pessoas com mais recursos para comprar imóveis, elas vão estar, digamos assim, competindo, né, pelo mesmo espaço, que pode, né, se a gente não ofertar mais área perto de áreas centrais, pode, digamos assim, o benefício pode ser diluído, né? E aí, assim, uma coisa que eu fico pensando a respeito desse efeito, né, em relação a essa realidade que a gente tem hoje, né, de que os edifícios em áreas centrais são aparentemente cada vez mais, né, focados em alta renda. Se a gente tem, mesmo com uma certa flexibilização, né, do plano diretor de São Paulo e de algumas cidades para construir em áreas centrais ou próximas de infraestrutura, ainda é muito longe do, vou chamar aqui de potencial teórico, né? Assim, se não existisse restrição nenhuma, né? As áreas centrais ou próximas de emprego seriam muito mais vezes adensadas do que elas são hoje. E as pessoas elas estão competindo por um espaço que no fim do dia é pequeno, né? Assim, são alguns prédios a mais que estão surgindo, mas são prédios novos, né? Ou seja, as pessoas buscam essas amenidades e basicamente são endereços que todo mundo quer estar, né? né? Próximo do emprego, né? O quanto uma maior flexibilização de densidade nessas áreas centrais poderia trazer ganhos, né? Acho que essa é a minha pergunta. E o quanto essa concentração de moradoras de alta renda em áreas centrais está ligada a uma restrição do adensamento, né? Que é o inverso da pergunta. Eu acho que a gente precisa olhar essas regulações como ela tem duas funções, ao mesmo tempo que ela tenta coordenar as produções, trazer dinâmica urbanística mais vinculadas ao que se pensa para uma cidade, etc. Por outro lado, ela também tem os seus componentes que são um pouco problemáticos, que é, ao restringir a oferta, você tem um componente que vai sobrar para preço, certo? Então, se a demanda está dada e essa demanda ela é maior do que a produção, você vai ter que fazer esse ajuste no preço, né? Então, quando a gente... E tem vários estudos que a gente olha para como uma cesta de restrição ela pode afetar o preço de imóveis, certo? Então, tem um estudo feito para o Brasil, com os pesquisadores da UFPE, que eles olham para a regulação em alguns bairros que colocaram um gabarito menor do que eles tinham antigamente, e eles olharam para isso antes e depois e viram que o efeito dos preços dos apartamentos foi subir. E as pessoas que tinham casas nesses bairros, os preços das casas reduziram e dos terrenos também, porque o terreno perdeu potencialidade.
Então, potencial. Então, o que a gente tem aqui é, por um lado, uma transferência de riqueza para quem já tinha um imóvel, ele vai ficar mais rico por uma restrição regulatória. Por outro lado, tira de quem tinha uma outra tipologia, porque perde-se o interesse naquela área. Então, quando a gente tem essas restrições que não permitem verticalizar, você tem uma restrição de oferta, isso vai bater em preço. Isso vai bater em preço, as pessoas vão ter que se alocar onde a renda dela cabe, e provavelmente a renda dela não vai caber naquele lugar. E a gente está falando também de pessoas que têm um recurso que talvez elas não morariam, sei lá, elas não morariam tão longe da Faria Lima, mas elas morariam mais perto se tivessem unidades a mais para serem vendidas ali. Então, essa conta ela é muito importante. E aí, aqui, eu volto àquela discussão que a gente fez. Eu acho que a gente precisa de mais economistas aqui nessa área para a gente começar a fazer avaliações de impacto de verdade, como a gente faz, olhar para fazer placebos, olhar para esses efeitos, etc., como que seriam. Então, existem isso. Um estudo também que eu participei junto com Sérgio Castellani, Danilo Gliori, a gente olha para o plano diretor de 10 anos, depois para o próximo, e a gente olha que em áreas de descontinuidade, onde houve uma restrição, e próximo, quadra com quadra, os preços se elevam, inclusive da outra quadra, porque a outra quadra agora ela está pegando, ela é próxima de uma área que tem restrição, então fala, tá bom, aqui ficou mais caro, eu também vou fazer mais caro na minha, a despeito que eu não tenha, que a regulação não tenha capturado o lote que eu estou, a quadra que eu estou, entende? Então, acho que aqui a gente precisa discutir um pouco mais, que na hora de desenhar essas coisas, quais os efeitos que isso reverbera e qual que é o impacto disso de verdade e quanto que isso vai bater novamente na capacidade das pessoas de pagar por aquele lugar. Com certeza, né? Eu não sei qual que é a tua assim, experiência com essa discussão de coeficientes de aproveitamento, mas conversando com vereadores, com pessoas que participam, né, da formulação dos planos diretores que se definem os potenciais construtivos para diferentes quadras, bairros, regiões da cidade, parece um processo, assim, não vou chamar de arbitrário, mas a formulação dos números, ela carece, né, na grande maioria das vezes, de um embasamento, né? Assim, por que é, sei lá, 4, ou 4 vezes a área do terreno, ou 3, né? Eu não sei se tu já viu isso, né? Qual que é a tua percepção sobre isso, né? Porque muitas vezes esses números parecem meio místicos, né? Para quem estuda o tema. Do meu ponto de vista aqui como economista, Anthony, para mim me parece que é uma regra tirada do bolso e que não me parece que tenha muitas coisas, uma análise mais científica disso, né? Porque a gente poderia olhar para os planos anteriores, fazer modelos para isso, os técnicos, trazer economistas para cá, pessoas especializadas em avaliação de política pública e começar a entender se de fato aquela área, o que aconteceu, o que não aconteceu, dado o vetor de crescimento dessa economia, dessa cidade, etc., o que a gente consegue fazer ou não fazer ali. Então, a sensação que eu tenho é que falta um pouco de ciência, que está muito mais uma regra que surge de algum lugar, né? E eu acho que a gente tem capacidade já de fazer isso, né? A gente tem muita capacidade de fazer avaliações de impacto dentro de cidades muito bem feitas, inclusive para outros instrumentos, como de operações urbanas consorciadas, enfim. Eu tive um tempo dentro da São Paulo Urbanismo, dentro da Diretoria de Desenvolvimento Urbano. A gente precisa pensar se esses instrumentos ainda eles fazem sentido hoje, porque se eles fizeram sentido para a formulação da Faria Lima, ainda ele faz sentido para outros lugares, sei lá, para a operação urbana do Porto Maravilha, para algumas outras, enfim. Então, acho que a gente precisa repensar alguma coisa sem medo de olhar e falar assim, olha, a conclusão é que isso não está bom, vamos fazer de outra forma, vamos tentar um novo instrumento, vamos repensar, mas com base em dados e em evidências, não com base em questões meramente políticas, porque é aquilo que você falou, né? A própria regulação, ela protege muitas vezes determinados bairros, né? Então, um estudo
recente para os Estados Unidos mostram que lugares mais regulados elas estão correlacionadas com pessoas que são mais estudadas, mais ricas e que têm mais contatos políticos, porque aquela área fica restrita àquilo que eles estão pensando que devem fazer. Então, é isso. Enquanto a regulação aqui a gente quer limitar um pouco de efeitos perniciosos e tal, mas, por outro lado, a gente tem protegido também uma camada da sociedade que elas têm determinados privilégios nesse sentido, por estarem em áreas centrais e com um plano diretor protegendo aquele lugar, dizendo, olha, isso aqui é uma zona residencial, exclusivamente residencial, uma ZER, e a gente não vai, e aí você tenta mudar aquilo ali e não vai, entendeu? E em São Paulo, candidatos já tentaram fazer isso, o próprio prefeito Haddad já tentou fazer isso, então é uma coisa que a gente tem aqui também uma proteção de como que aquela área tem que ser, e de pessoas com influências políticas também, a gente precisa dizer esses componentes que no final do dia é uma tensão de forças, né? Não é algo que é somente técnico, mas tem um componente político muito grande aqui também. Não, perfeito. Adorei essa explicação, porque acaba sendo um tema recorrente aqui no Caos Planejado. E eu queria fazer outra provocação, porque tu usou em alguns momentos aí o termo verticalização ou liberação de gabarito, né? O próprio artigo esse que tu escreveu sobre o processo de verticalização, né, na criação de oportunidades. E a gente tenta, vou chamar aqui de problematizar, né, essa nomenclatura, porque a gente vê casos até bastante emblemáticos digamos assim, de verticalização com baixo potencial construtivo, ou verticalização sem necessariamente aumento de densidade, né? Não são termos equivalentes. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, né, como a gente tem um coeficiente de aproveitamento dos terrenos, né, o potencial construtivo dos terrenos baixo, mas com uma liberação de gabarito que até é alta e com várias restrições de recuos, a gente ainda constrói alguns prédios relativamente altos, né, mas que usam muito mal o terreno, né? E aí, enfim, eu fiz a provocação porque eu acho que é uma coisa, é uma discussão até mais comum entre arquitetos, né, que estão, digamos assim, acostumados a avaliar a forma edificada, né? E aí uma pergunta para ti é se isso se tá transbordando, ou, né, ou se é um debate ou uma análise que é feita também no mundo da economia, né? Porque são conceitos que, na opinião popular, são vistos como sinônimos, né? Mas na prática tem nuances importantes. Eu acho que essas nuances elas são pouco analisadas dentro do economista em si. Então, até esse trabalho que eu citei, que a gente fez para o Lincoln, a gente teve a assessoria de uma urbanista também que trabalhou com a gente, a Camila Maleronca, e para a gente trazer, e foi aí onde a gente de economia urbana, de fato, começa a ter um contato com essas outras questões que são super relevantes dentro do urbanismo. E isso aí ele vai ser muito relevante, Antônio, quando a gente olha para a viabilidade econômico-financeira do projeto. Tá? Isso pode, às vezes, inviabilizar alguns projetos, e para você manter, muitas vezes, o retorno interno daquele projeto, você calcular a TIR desses projetos, que talvez que você reduza o gabarito, que você precise de recursos, etc., você precisa refazer o prédio. E, às vezes, você precisa construir até 2 torres para, se você quiser, ter aquela mesma receita. E aí você perde em eficiência desse projeto, porque você perde escala, né? Enfim. Então, a gente, quando modela isso para construtoras e etc., essas coisas são super relevantes, porque ela pode dizer que um projeto não vai para frente, ou ele vai para frente, né? Então, a grande questão aqui é, que projetos eu quero que vá para frente? E, bem, a gente pode ter algum componente de flexibilizar isso a partir do projeto que eu queira que vá para frente, sobretudo daquela que a gente está dizendo aqui, que faz parte desse déficit habitacional, sobretudo aquelas classes de renda que estão menos inteiradas da cidade, certo? Então, esse é um tema relevante. Dentro da economia, ele é pouco trabalhado. Então, você vai para as cadeiras de economia urbana, e quem é economista
sabe que aí a gente faz um bando de conta, de otimizações, etc. E esses temas eles não vêm para a pauta, tá? Infelizmente. Mas são temas que precisam, e aí eu acho que essa conversa desses dois campos de conhecimento, eu brinco que a FAO é de frente à FEA, e a gente não se conversa ali, né? Então, no sentido de que, vou ver o que eles estão fazendo lá, vou ver o que eles estão fazendo lá de cá, quem trabalha com economia urbana em si. Então, que é uma pena. Então, acho que tem bastante coisas para desenvolverem juntos, mas talvez a forma que se trabalha e os métodos que se usam gera esse distanciamento, mas são uma avenida, duas ruas de distância de uma para outra. Super interessante aí essa conclusão. E já nos aproximando aqui do final, Roger, tem uma pergunta aqui no chat da Roberta, que pergunta se além de Viena, se você teria outros exemplos de políticas de aluguel social que tiveram resultados significativos e qual seria o melhor caminho para que isso avance no Brasil? Olha, vai me faltar algumas coisas de aluguel social ou não, mas na Europa a gente tem algumas cidades que as coisas andam um pouco diferente, né? Então, se você for para a Suécia, por exemplo, você tem que entrar numa fila para alugar esse imóvel tem um preço que ele não segue essa flutuação. Se você for para a Holanda também, o processo é diferente, você tem ali o Estado também faz a administração desses preços também, tá? E aí, se a gente tentar trazer isso para o Brasil, a gente precisa discutir bastante aí essa forma de fiscalização, né? Então, eu citei aqui a questão dos HIS em São Paulo, volta ao tema de investidores comprando HIS, mas eles também terão que seguir uma regra, eles não vão poder colocar o preço desse imóvel a preço de mercado, tá? Salvo engano, são 40% da renda máxima que essa família teria que ter para comprar uma HIS, vai ser o preço do aluguel. Então, se a renda máxima fosse, vamos lá, 10 mil reais, teria que ser 4 mil reais de aluguel. Então, eles vão ter uma certa restrição. Isso seria capaz também de balizar um pouco o mercado privado se a gente tivesse várias unidades sendo vendidas dessa forma, e aí a gente tem um pouco uma forma de segurar esse preço para que ele não alavanque muito, tá? Então, essa seria uma estrutura, mas, de novo, a gente precisa de regularização para isso, a gente precisa saber, de fato, como que esse negócio vai se colocar e que se, de fato, vai acontecer, né? Mas, para não ser tão pessimista quanto essa estratégia, eu acho que isso pode ser um germe de algo que pode começar a surgir no Brasil, a partir, olha, a gente tem vários HIS comprados por investidores, esses preços são dados dessas formas, tá? Então, a gente pode ter uma lista para sortear, como é o Minha Casa Minha Vida faixa 1, é sorteado, etc. As pessoas podem se inscrever para esses aluguéis mais baratos em lugares mais centrais. Então, acho que aqui a gente pode, assim, nutrir um pouco de esperança que poderíamos estar convergindo para esse lugar. Tá? Porque, de fato, assim, a inflação setorial do mercado imobiliário, pegar o índice FIPZAP, você vê que os preços aceleram muito e não é nem reposto pelo crescimento salarial dessas famílias. Então, no limite, com uma taxa crescendo muito mais rápida do que a outra, você vai perder, inclusive, o affordability de aluguel. Você vai ter que ficar se recolocando em outros lugares. E aí eu volto de novo para a questão da regulação. Então, você tem, por exemplo, um contrato de aluguel que é indexado ao IGPM, né? Que é um índice de inflação que é do atacado, que tem um monte de componente em dólar, etc. Então, a inflação, o choque internacional bate nos moradores de forma direta. Então, assim, também tem algumas questões que a gente precisa refazer para que essas coisas, para que esse aluguel de fato ele seja mais acessível a algumas pessoas, e algumas restrições, algumas culturas que a gente teve, como indexar contrato de aluguel a IGPM, a gente precisa trazer a uma inflação que seja nossa, que seja de consumo e que não seja de preço de atacado, indexados a commodity e a dólar. Então, acho que dá para a gente nutrir um pouco de esperança com essa questão do HIS, mas tem umas outras questões também que podem ajudar a melhorar isso. Não, legal. Eu vou tentar contextualizar aqui para alguns ouvintes essa questão do HIS, e aí me corrija se eu estiver errado, tá? Mas, assim, o meu conhecimento aí da história é que tem mecanismos no plano diretor de São Paulo que permitem, vou chamar aqui de
incentivos, né, ou aumentos no potencial construtivo, se o empreendimento for classificado como, ou se tiver unidades classificadas como habitação de interesse social, né, aí tem a sigla HIS, mas, pelo que eu entendi, não tinha uma provisão de fiscalização disso, né, ou para interpretar o que seria, né, quem seria o morador dessa unidade, como isso seria vendido no mercado, o que gerou essa questão que você citou algumas vezes de ter investidores, né, comprando essas unidades para, sei lá, até colocar para alugar no Airbnb, coisas do gênero. É mais ou menos isso, né? É mais ou menos isso. E aqui eu quero deixar claro, tá, Antônio? O mercado não tem nenhum problema com isso. O erro não está no mercado. O mercado está certo, entendeu? Ele está indo atrás da oportunidade. O empresário, o investidor está certo, entendeu? Não, o problema aqui é do desenho, como foi feito, entendeu? O mercado ele está certíssimo. O investidor está certíssimo, entendeu? Só que ele é um pouco desbalanceado, né? É uma política desfocalizada que a gente chama, né? Então, essa desfocalização, porque você está indo para um lugar, mas você quer acertar o outro. E aí vem toda essa discussão que a gente fez aqui, de moradia, de proximidade ao mercado de trabalho, de proximidade às infraestruturas que já estão colocadas, etc. Então, a política ela precisa, então, ir em direção àquilo que a gente entende ou que se desenhou no plano diretor, de que se quer incentivar, para que, então, a gente não esteja incentivando errado e fazendo uma transferência de recurso do público ali de recurso, porque os incentivos não foram cobrados, agora estão ficando com uma outra classe que não era que você queria incentivar. Isso é uma política ruim. É isso que tu falou do empresário, é interessante, né? Porque às vezes eu vejo algumas críticas como se um incorporador imobiliário, um investidor, tivesse uma intenção, né? Ou um propósito, uma visão em relação à cidade, ou qualquer coisa do gênero. Mas quanto mais eu converso com essas figuras, digamos assim, né, eu vejo que na vasta maioria dos casos são basicamente empresários que respondem ao que está dado atrás de alguma oportunidade, né? Assim, são pessoas assim sem qualquer visão de cidade, de urbanismo, né, assim, olha, essa é a regra, tem gente querendo morar aqui, eu vou fazer isso, né? Assim, é mais, é mais ou menos isso. No limite, é isso, né? Eu acho que o empresário está à procura das oportunidades, certo? E está à procura de demanda. É a atividade dele, é a atividade produtiva. Então, vai atrás dos incentivos que beneficiam, vão pressionar onde consegue pressionar para ter vantagens ou para viabilizar o próprio projeto, porque muitas vezes o projeto deixa de ser viabilizado, como a gente discutiu aqui, por conta de uma alteração de regra que acontece no meio do jogo, sabe? Então, tem o ambiente institucional também, ele tende a gerar essas zonas cinzentas e que tenta se apropriar disso, tá? Então, tem uma questão aqui da demanda também. A demanda tá dada por essa, a oferta vem para cá. Então, se a gente acredita que a economia é liderada, então, pela demanda, então essa demanda que está sendo aqui, porque me parece que o espaço construído deriva exatamente da cabeça das pessoas que fizeram isso. Mas não, se a gente olhar também as construções com os altos muros, o enclausuramento das famílias, etc., deriva também da necessidade de proteção. Isso aconteceu nos feudos, né? Então, as pessoas se enclausuraram para se protegerem dos bárbaros, etc. Então, tem uma questão aqui que a cidade ela é um processo orgânico e ela vai respondendo às questões que estão sendo colocadas e que estão à mesa e que todos esses agentes estão trabalhando conjuntamente e que o equilíbrio nem sempre é o melhor equilíbrio que a gente tem, que a gente gostaria que tivesse, mas ele vai ter um equilíbrio. Então, o que a gente quer incentivar, o que a gente não quer incentivar do lado do ente público, mas que também não retire a capacidade produtiva do setor, mas que também não seja algo que perca o affordability, a capacidade de pagamento de todas as camadas sociais, sobretudo aquelas camadas que estão mais alijadas da cidade, que moram nas regiões mais periféricas, que tiveram que ir para formatar favelas. Então, as pessoas também não quiseram formatar favelas. Elas tiveram que fazer isso, derivada da própria estrutura econômica do Brasil, da macroeconomia do Brasil, do contexto, da nossa industrialização acelerada, de um diferencial salarial do rural com o urbano, que trouxe essas pessoas para o urbano numa celeridade, sem preparação de quem estava dentro das cidades. Então, quem senta hoje
nas cadeiras que estão fazendo planejamento urbano precisam entender, de fato, do que a gente está falando de crescimento populacional, do que a gente está falando de taxa de ocupação dessas casas, pensar também, porque a gente tem muita vacância e a gente tem uma guinada também da oferta, o que a gente vai fazer com esses ativos vagos, como que a gente vai lidar com ele no médio prazo. Então, a gente tem muitas questões que elas vão se colocar no médio prazo que a gente ainda não está olhando para ela nesse momento como a gente deveria. Bom, só agora tu colocou mais umas 6 perguntas que o episódio podia levar mais umas 2 horas, mas a gente já está chegando ao fim do nosso tempo e eu queria deixar esses últimos minutos para tuas considerações finais e algum comentário, né? Caso tenha faltado uma pergunta sobre alguma coisa que tu acharia interessante aí para os nossos ouvintes. Eu acho que a gente abordou um tanto de tema aqui que dariam teses e discussões super interessantes, mas eu queria apenas reforçar que a cidade que a gente tem no futuro é a cidade que a gente está construindo hoje, né? Então, acho que pensar nesse médio e longo prazo a partir de hoje, que problemas a gente vai enfrentar e que problemas a gente já tem enfrentado, né? Então, questões climáticas, ela já é uma questão que bate à nossa porta a algum momento, e quanto que isso afeta as famílias, afeta a riqueza das pessoas que têm um imóvel que vale X, depois de um desastre ambiental ele não vale mais nada. Então, acho que pensar nesse compromisso, pensar numa cidade que, de fato, ela esteja integrada ao processo produtivo do país, ou os bairros integrados no processo produtivo dessa cidade, para que a gente tenha longevidade, inclusive, dos bairros que foram criados, os bairros que estão lá, para que a gente, no futuro próximo, não tenha que lidar com tantas questões como essa depreciação acelerada, como as fugas desses bairros, etc. Então, acho que se eu teria algo para deixar, é isso, assim, a construção da cidade hoje, ela é exatamente o que a gente vai ter no futuro e que a gente precisa ter mais responsabilidade quando pensamos a construção da cidade, pensamos a economia de forma mais localizada. É isso, e agradecer pelo papo. Muito obrigado, Roger. Eu vou, né, para quem está ouvindo, a gente vai colocar os links para os artigos, papers que a gente citou aqui na conversa, né? Eu vou pedir os links depois, tá, Roger? E obrigado mais uma vez pela participação e espero que a gente possa manter esse contato para a gente criar esse canal, com essa ponte, né, entre economia, urbanismo, urbanistas e as nossas cidades. Legal, estamos à disposição. Obrigado, valeu. Nesse episódio, conversamos com Roger Campos. Se você gostou desse episódio e quer ficar por dentro do que acontece no urbanismo brasileiro, apoie nosso projeto e participe do nosso grupo de WhatsApp. Acesse caosplanejado.com/apoie. Este episódio é oferecido pelo Grupo OSPA. Acesse www.ospa.com.br e saiba mais sobre o grupo que atua no desenvolvimento urbano e imobiliário de ponta a ponta, unindo arquitetura, urbanismo, tecnologia e mercado financeiro.